Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Clayton. Hoje falaremos sobre a evolução humana. Os seres humanos são animais que mais se parecem em sua constituição atômica e genética com os chimpanzés e gorilas, também conhecido como símios. Segundo cálculos fósseis e pesquisa molecular, essa semelhança foi herdada por um ser em comum que viveu cerca de 10 milhões de anos atrás. Mudanças ambientais e fatores desconhecidos fizeram com que símios e humanos evoluíssem em caminhos diferentes, entre 5 e 8 milhões de anos atrás. Algumas características se mantiveram e outras evoluíram. Ossos fossilizados e pegadas em vulcão mostram essa evolução do homem andando ereto, o bipedalismo, cerca de 4 milhões de anos atrás na África. Esses primitivos, chamados australopitecíneos ou símios meridionais, foram descobertos na África Meridional em cavernas calcárias entre fragmentos de rocha. Porém, a prova mais clara do bipedalismo foi o esqueleto de Lucy, encontrada na África Ocidental e Etiópia cerca de 3,4 milhões de anos. Preservadas por cinzas vulcânicas pegadas de dois humanos e uma criança, mostram que já existiam família nessa época. Australopitecíneos, seres dessa época, tinha traços humanos e símio, cerca de 1,7 milhões de anos atrás. Existiam quatro espécies diferentes, umas com constituição mais leve e outras mais robustas. Mas ainda existem algumas dúvidas se esses seres de cérebro pequeno foram com exatidão ancestrais do homem. Isso porque somos representados por linhas evolucionárias paralelas diferentes, com origem em um mesmo ancestral em comum. O problema disso é que esse ser em comum ainda não foi reconhecido por registros fósseis. Essa é uma brecha da história que podemos imaginar o que de fato aconteceu. Como gerar pessoas mais inteligentes? Será que Deus criou o humano direto como somos? Ou mudou a nossa genética com seu supermagnetismo? Ou enviou um ser para fazer isso e ele retornou sem deixar vestígios? Ou quem sabe, alguma outra inteligência desconhecida misteriosa ajudou a criar os humanos de forma separada dos símios? Cabe várias perguntas essa parte da história. Essa nova tendência evolucionária, com novas características, data à época de 2 milhões de anos atrás. Fósseis atribuídos ao gênero foram encontrados na África Oriental, Tanzânia, Quênia e Kobe. Esses fósseis eram diferentes dos australopitecíneos, cérebro menor. Esses seres tinham cérebro maior, de crânio arredondado igual ao nosso e face nítido humano. Essa espécie era chamada de Homo habilis por sua habilidade de fabricar seus próprios utensílios feitos de pedra, que apareceram ao lado dos seus ossos fossilizados. O mais antigo a fabricar suas ferramentas do dia a dia, talvez o começo da tecnologia da humanidade. A evolução continuou a acontecer. Cerca de 1,7 milhões de anos a 200 mil anos atrás, é possível ver claramente o aumento e mudanças em seus crânios. Essa nova espécie, denominada Homo erectus, nome aplicado aos fósseis achados no sudeste da Ásia e China. Mas o grupo africano pode ser considerado a forma mais primitiva do Homo sapiens, homem racional, onde derivam espécies do humano moderno.
Os homens de cabeças menores, australopitecíneos, viviam mais na África tropical, onde podiam viver sem roupa, sem abrigo ou sem fogo, mas seus descendentes, Homo habilis, começaram a colonizar outros ambientes na Europa e na Ásia. Então tiveram que inventar fogo, vestuário, arrumar abrigo para poder prosperar, mesmo quando camadas de gelo ainda cobriam a maior parte do mundo setentrional. Na Europa, a colonização ocorreu cerca de 1 milhão de anos a 700 mil anos. Existem fósseis que datam 500 mil anos encontrados na Espanha, França, Grécia. Mostram que eles se adaptaram na Europa, tinham uma forma primitiva Homo sapiens. Por volta de 250 mil anos, essa população mostrava características neandertalenses, homem de Neandertal. Essa espécie povoou a Europa e a Ásia Ocidental cerca de 100 mil anos a 35 mil anos, com grandes mandíbulas e feições toscas e corpos musculosos robustos, provavelmente descendentes da linhagem do Homo sapiens. Eles tiveram que se adaptar à última idade do gelo. As características de fósseis do homem moderno datam entre 90 mil anos e 110 mil anos, encontrados na Etiópia, África do Sul e Israel. Não houve uma substituição imediata das outras linhagens pelo homem moderno primitivo. Isso ocorreu gradualmente entre 100 mil anos atrás a 50 mil anos atrás. Na Europa Ocidental, acredita-se que há cerca de 35 mil anos surgiram as características do homem moderno. Mais ou menos na mesma época, seres humanos modernos surgiram na Ásia, substituindo seus antepassados citados anteriormente. Ainda há muito que estudar sobre a origem da dispersão das pessoas, mas é óbvio que essas populações já estavam aqui há 30 mil anos. A Austrália é uma dessas grandes populações, povoada 50 mil anos atrás por ancestrais de aborígenas que constituíram barcos para cruzar o mar aberto entre Java, sudeste da Ásia, Nova Guiné e Austrália. As Américas também foram amplamente povoadas por pessoas que cruzavam o Estreito de Bering quando as marés estavam baixas. Isso durante a última era do gelo, por volta de 45 mil anos a 20 mil anos atrás. Essa dispersão é uma conquista notável dos povos antigos, uma substituição natural do homem da época dos primórdios até 10 mil anos atrás antes de Cristo. Criar e desenvolver-se, assim foram os humanos até os dias de hoje. Desde a descoberta do fogo, a arte, a fala, a escrita e outras tecnologias, possibilitando o desenvolvimento do cérebro e conhecimento. Assim, podemos assumir um lugar na história da evolução humana. Agradeço a todos e até o próximo tema.